hoje nós vamos ter uma figura extraordinária, de uma simpatia incrível, que é o professor Gilberto Lima Júnior. Ele não gosta que chame de professor, mas essa realmente é uma titulação natural. Ele tem 23 anos de experiência no mercado exterior, trabalha na área de tecnologia inclusive inteligência artificial, que é uma das atividades de ponta, e ele tem um trabalho muito interessante, que é o empreendedorismo e espiritualidade. Ele, há um tempo atrás, ele foi um dos iniciadores do movimento Mogalma, que é um movimento global de autoconhecimento e da mútua ajuda. Então, ele publicou um livro que ele vai se referir para nós aqui. Ele também é integrante do movimento da Seixonoye. E a Seixonoye é um dos parceiros do movimento Pedagogia das Virtudes. Então, ele vai explorar essa área de empreendedorismo e espiritualidade, que é uma forma de trazer aos outros e a quem nos assiste, que a gente agradece a audiência, novas formas de trabalhar com espiritualidade e profissão. Professor Gilberto, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Muito obrigado, Fernando. Muito feliz aí com a tua apresentação. Imaginem a imensa honra que eu sinto de me dirigir aos senhores e de um convite que é absolutamente muito caro, muito especial para mim, porque ele origina da União Planetária, ele origina desse trabalho tão grandioso que a União Planetária desempenha, trazendo realmente uma nova reflexão do viver, há muitos anos, fazendo isso através de uma emissora chamada TV Suprem, mas também através de projetos tão extraordinários, ousados do ponto de vista humano, da necessidade de uma transformação essencial da vida, como é o caso da Pedagogia das Virtudes. Pedagogia das Virtudes que tem desenvolvido de formas variadas a sua maneira de trazer os atributos essenciais do ser humano, os atributos essenciais e divinos do eu, para as escolas, para os educadores, alunos e sociedade de uma maneira geral, que de alguma forma necessita repactuar, ressignificar, repensar a dimensão e o propósito do existir. Não é verdade? O que nós vemos é que nesse trabalho desenvolvido de maneiras tão variadas e corajosas pela União Planetária, o alcance é tão grandioso que permite não só Brasília, Distrito Federal, onde está sediada, mas também outros estados, chamado para o Cazaquistão, chamado para diversos países. Uma instituição surgida no Distrito Federal, a capital de todos os brasileiros, de onde se reverbera um pensamento iluminador. E, a partir daqui, essa visão, esses debates, esses conteúdos que são comumente televisionados ou exercitados nos projetos, podendo ter um alcance que extrapola a própria visão regional, indo para uma visão da humanidade. Isso é maravilhoso. E eu queria, nessa abertura, Fernandinho, que reconheço e justifico o motivo da minha alegria de receber esse convite, pedir aos meus queridos amigos que aqui se encontram e todos os convidados nossos em comum, que realmente possa celebrar a existência dessas iniciativas tão grandiosas com uma calorosa salva de palmas. Né? Falar de virtudes é sempre um privilégio no sentido do exercício da vida. E a gente vai tentar aqui disciplinar, dentro da limitação do tempo, a transmissão hoje dessa visão virtuosa naquilo que se refere, naquilo que tem uma direção mais específica para o viver essencial no mundo dos negócios. Quando se fala em virtudes, eu remeto muito fortemente, dentro da minha própria origem de formação oriental, aos chamados atributos divinos. Né? Porque, dentre tantos atributos divinos, nós poderíamos aqui falar da sabedoria, nós podemos aqui reportar o amor, nós podemos compreender como atributos a própria vida no sentido essencial da sua
dimensão, nós temos condições de considerar a grande provisão infinita, nós podemos entender a alegria e podemos entender a própria harmonia como exemplos de atributos, de virtudes necessárias para um bem viver, para uma existência que se desenvolva, que se desenrole com a leveza necessária, mas ao mesmo tempo com a consciência transformadora necessária, né? Então, pensando e tendo esses atributos que eu chamo de divinos, como referenciar naquilo que compreendo, Fernando, como virtudes, eu quero enfatizar aquilo que entendo ser a minha maior experiência. Eu tenho um histórico de 23 anos no comércio exterior, tive a extraordinária alegria, a honra de atuar grande maior parte desse tempo no campo empresarial, fazendo o quê? Levando empresas brasileiras para atender demandas dos mercados globais, e isto é por si uma ciência, né? Ao mesmo tempo trazer grupos estrangeiros que vieram e aportaram seus investimentos, não especulativos, mas aquilo que a gente chama de investimentos de greenfield, investimentos de fusões, aquisições. E nós temos no nosso portfólio uma vivência de líderes mundiais nas suas áreas, grupos suíços, suecos, asiáticos, europeus de uma maneira geral, americanos e etc. e tal. A grande questão, que o tema aqui não é comércio exterior, é compreender que desde muito cedo, ao adentrar há 31 anos atrás numa linha filosófica oriental, como foi a minha influência na Seitinoye, eu passei a ter uma compreensão muito rápida e privilegiada, porque fazer isso com 18 para 19 anos de idade é um privilégio, na verdade. Em geral, a gente acaba conhecendo o aspecto da importância da gratidão, a importância do perdão, a importância de um olhar mais essencial, puro, né? E leve da vida, depois de algumas pancadas da vida, né? E que bom que para cada um, o universo traz na hora que mais precisa essa luz, né? Esse reinventar. A minha gratidão, portanto, ficou transbordante de ter tido a oportunidade de aprender muito cedo. E esse aprender muito cedo me levou, então, a ter uma postura empreendedora, porque este cacuete de querer atuar no campo empresarial, de querer atuar no campo da atividade empreendedora, ele surgiu muito cedo. Mas ao compreender a espiritualidade, ou pelo menos iniciar a minha compreensão, que continuo nessa tentativa, é óbvio, até hoje, graças a Deus, o bom é a gente estar sempre, né, compreendendo que tem muito por aprender, eu percebi que a minha área de atuação deveria estar relacionada ao comércio, de alguma maneira. Então, escolher o comércio exterior foi natural, mas foi um desejo, foi fruto de meditação, e eu compreendi também que eu deveria ter uma razão muito maior do que eu ganhar dinheiro. E eu compreendi um detalhe muito importante: eu adoro pessoas, eu amo ser humano, eu tenho uma alegria enorme de me interessar honesta e verdadeiramente pela história de alguém, né? Poder fazer isso em diferentes culturas, poder fazer isso em diferentes países, poder aprender sobre a história dos países, as características de comportamento, não é? Realmente me pareceu muito motivador, além do que dava um bom dinheiro. Eu falei, então eu vou empreender, essa vai ser a minha carreira, e eu tentei algumas vezes até que consegui. Logo não demorou para trazer espiritualidade para tudo isso, e compreender que se a World Trade Center Association, o chamado World Trade Center, como aquele de Nova York, é uma associação de World Trade Center ao redor de todo o globo. São vários World Trade Centers no mundo. Os fundadores foram indicados 2 vezes para o Prêmio Nobel da Paz. E, num primeiro momento, aquilo parece estranho, né? Como que uma entidade rigorosamente atrelada ao business, ao comércio, né? A troca comercial efetiva de produtos e serviços, vai ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz? E foi aí que eu entendi, olha, realmente não é por acaso que o meu lado espiritual me indicou esse caminho,
Né? Porque o que eles alegaram lá, até para a indicação do Prêmio Nobel para o World Trade Center Association, né? Foi muito antes do episódio de Nova York, tá certo? Foi entendido o seguinte: através das trocas comerciais, as trocas comerciais são uma grande desculpa da espiritualidade, Paulo. Entende? Para que eu conheça a Guiné Equatorial, para que eu conheça Gana, para que eu conheça a Alemanha, para que eu tenha interação com o povo norte-americano ou japonês. A desculpa inicial é a troca, é fazer o comércio, é estabelecer o mercado, é estruturar o marketing, é qualificar o posicionamento de produto, de serviço. E isso, profissionalmente, nós procuramos fazer no nível de excelência. Não pode ser diferente. Mas o que está na entrelinha e a gigantesca riqueza que isso sempre me trouxe, graças a Deus por ter compreendido um pouquinho mais cedo, foi o olhar sobre quem são essas culturas, como pensam essas culturas, como lidam com os mesmos problemas que outras sociedades lidam, às vezes por um paradigma tão diferente. Para o latino, nós somos tão calorosos na forma de reagir, tão emotivos. Então eu passei a me dedicar também, em paralelo às atividades empresariais, a pertencer ou a participar de instituições representativas desses ciclos de convivências globais. E acabei também, com muita honra, ocupo hoje a vice-presidência de uma comunidade empresarial chamada Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Olha que maravilha, Portugal colonizou algumas nações, são 9 os países que falam a língua portuguesa, e com o passar do tempo, imagina o senhor, foram quase 4 séculos de colonização portuguesa em África, né? Então nós temos lá 6 países africanos, por exemplo, né, que ficaram quase 4 séculos conectados como colônia portuguesa. O Brasil vai completar 200 anos da sua independência, mas nós temos ali Goa, na Índia, que não está entre os 9 países, mas que os portugueses, incrível e corajosamente, chegaram em Goa, na Índia. China está representada através de Macau, veja lá o outro lado do mundo, né? Como também existe a presença, a participação de inúmeros outros, hoje em dia, países observadores, né? Então eu também tenho a honra, através do lado da institucionalidade, de conviver as causas em comuns dos países lusófonos, entender o desenvolvimento da África lusófona, compreender o ser humano sob as suas diferentes nuances, né? E tem sido, assim, um privilégio, sabe, Joabem? Esse ir e vir, essa vontade enorme de querer entender, por exemplo, lá em Timor-Leste, quais são as práticas xamânicas do Timor? O conhecimento profundo. Como não me emocionar por chegar num dia em Timor-Leste em que a Nossa Senhora de Fátima chorou a estátua? E eu mudar inteiramente a minha agenda e correr para lá, que eu queria ver aquilo. Compreendeu? Como não levar em conta a oportunidade de, estando em Portugal, não visitar o próprio santuário, né? Como não entender a religiosidade, a crença, os valores de diferentes formas, né? Então, o misto entre vida empresarial e espiritualidade, ele se dá também pelo exercício da meditação e pela prática disciplinada desse olhar, correto? Trazer isto hoje em dia à tona, na atual realidade global, falou mais alto dentro de mim, ao ponto de ter tomado mesmo a liberdade de sintonizar com o universo e atender a um chamado universo e lançar um livro com esse tema, o empreendedor e espiritualidade, que eu daria aqui um ou outro detalhe sobre ele. O desejo e a vontade de fazer com que mais e mais movimentos, mais e mais instituições como a União Planetária, como as filosofias, doutrinas, possam trazer as luzes do conhecimento da espiritualidade ao mundo empreendedor, despertou muito forte dentro de mim. E é por isso que eu tenho me disponibilizado para muitas palestras, tenho viajado muito e falado de Portugal a todo lugar, por onde eu tenho oportunidade. E passo, a partir de agora, enfatizar um pouco mais que relação, eu ouvi muito isso em Portugal, né? A gente escutou isso lá.
mas o doutor Gilberto, esta coisa dos negócios com espiritualidade, esta coisa não tem nada a ver. Né? É muito difícil, num olhar cartesiano inicial, você tentar associar uma coisa com a outra. E aí eu peço e pergunto aqui alguém tem alguma atividade empreendedora? Ou porque é autônomo, ou é profissional liberal, ou tem uma empresa, ou dirige Uber, qualquer coisa que seja, uma grande industrial, tanto faz. Aqui alguém tem alguma atividade que empreende risco, correto? Esse risco é qual? É de capital, correto? Entender o empreendedor é urgente, sobretudo num país como o Brasil, em que o conceito, e eu tive a honra de ser entrevistado pelo Willa, ele me fez essa pergunta muito diretamente, né? O conceito errôneo que se tem na sociedade sobre o empresário, sobre o empreendedor, é que ele é um mala, né? E eu escrevi um artigo que foi publicado, para minha alegria, né? E muita gente pôde ler, onde eu dizia o seguinte, que o manto sagrado do empresário, que é uma missão espiritual, é um software inoculado pelo universo, pelo extraordinário Criador, dentro de determinados seres, né? Para ser chamado de empresário, esse manto sagrado não pode ser tingido pela mácula do criminoso que se traveste como empresário. Esse que foi preso, que foi dito, o empresário fulano de tal, ele é tudo menos, essencialmente falando, empresário. Porque o empresário, ele é aquele que é movido pelo universo para ele agregar valor à vida, para ele ser um ativista, um agente transformador. Nós estamos aqui num ambiente de um estabelecimento comercial. Esse ambiente aqui, ele gera empregos. Esse ambiente aqui gera uma cadeia enorme de fornecedores. Ele não tem garantia no final do mês, se tudo que ele comprou, tudo que ele investiu, para todos os dias abrir a porta, fechar a porta, né? Ele vai arrecadar o suficiente para pagar as suas contas. Portanto, ele vive do quê? Ele vive da fé. O grande empresário, vamos pegar o Jorge Paulo, do grupo 3G, né? Você vai ler o livro dele, ou pega do Abílio Diniz. Eu estou dando exemplos bem brasileiros, poderia dar de biografias de grandes empresários do mundo inteiro, que eu li a maioria, né? Essas pessoas não são movidas a dinheiro, meus amigos. Essas pessoas são movidas a propósito. Até porque se a grande finalidade deles era ter dinheiro, ele já tem tanto dinheiro que podia morrer já. O sonho da minha vida, eu vim na vida para ganhar o primeiro bilhão. O cara está no segundo, no oitavo, no 29º bilhão, já poderia ter morrido há muito tempo. Não é esse o aspecto. É maior do que o empreendedor, aquilo que foi inoculado nele. O empreendedor não consegue, eu disse isso na entrevista, chegar num lugar e não alterar o lugar. Ele vai de férias com a família, ou ele vai visitar a empresa de um amigo, ele fica dando pitaco na empresa do amigo. Rapaz, por que você não muda a logística? Por que você não melhora o marketing? O meu amigo ali, o Marcos Salomão, é escritor de livro, né? Então, eu mal conheci qual foi a nossa troca de ideia, né? Que o Paulo nos apresentou. Mas como é que você distribui? Como é que você faz o marketing digital? Eu estou aqui quase que num cacoete automático, tentando contribuir para melhorar a venda do livro do meu amigo, porque é tão maravilhoso que ele escreveu que eu adoraria ver aquilo para um grande número de pessoas. Não é? Seja o que for, o empreendedor é essa inquietude permanente que ele quer transformar, ele não conforma. E é para isso que ele existe. Para ele agregar valor à vida, para ele circular a roda da vida, dar oportunidade. Você sabe o que é crise? Crise é quando potencial nato, pronto para jorrar, por algum motivo está represado sem oportunidade de se manifestar. Isto é crise. E no meio empresarial que está aí, numa linguagem de crise que é um terror, é uma ilusão de medo tão grande do porvir, que o que passa a acontecer? A Bolsa de Valores vai bem? Não. O câmbio dispara? Dispara. Ora, o que é que faz a própria economia ir bem ou ir mal? Não são os valores intangíveis, Fernando? Não é expectativa, não é o medo, não é emoção, não é euforia que agora vai. De acordo com o temperamento, de acordo com a tua, dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, de acordo com a convicção e com a fé que tem o teu pessoal na empresa, naquilo que vocês estão fazendo, quanto mais ele incorpora o sentido essencial do porquê da empresa existir, mais certo ela dá.
Nós queríamos ter um movimento, tá? Chamado Mogalma, Movimento Global de Autoconhecimento e Mútua Ajuda. Está lindo. É o primeiro ano que nós fizemos agora do movimento. Nós estamos com uma enorme quantidade de gente participando virtualmente, presencialmente, porque nós temos que botar fermento no bolo daqueles que acreditam na vida, daqueles que têm fé na vida, daqueles que têm vontade de fazer a diferença, né? Porque eu estou vendo aí uma grande onda de empreendedorismo, uma grande onda, o que é maravilhoso, Eliomar. Toda vez que você vê uma economia em crise, o lado do empreendedorismo ele cresce muito. Por quê? Porque o sujeito não tem emprego. Ele não tem emprego por quê, Jorge? Né? Cara, por que não tem emprego? Porque aquela crença limitante de que está mal, que o negócio vai dar errado, que ninguém está investindo, que o cliente sumiu, que a concorrência está arriando o preço. Essas ideias que estão colocadas represam o potencial criativo, inovador do empresário. Ele desanima, o que ele faz? Vai começar a fechar a porta, começa a demitir. Não é verdade isso? O impacto da emoção é o que gera o resultado tangível, material do negócio. A empresa vai ter maior ou menor sucesso na proporção da fé, na proporção da crença. É claro que não é tapar sol com peneira, mas é dizer assim, ok, tem gente prosperando no meio dessa crise? Eu pergunto a vocês, tem ou não tem? Sim ou não? Alguém conhece alguém que está indo bem nos seus negócios, na sua vida, no meio da crise? Sim. Ah, é porque ele é ungido de Deus, né? Porque o Pai grandioso olhou, botou um foco. Aquele é o cara. Não. Aquela é a cara. Não. Né? É porque tem pessoas que sintonizam com a crise e outras não. Porque, se você, por favor, façam comigo um exercício aqui agora, para dar um exemplo da ilusão errônea do pensamento empresarial, quando fala, por exemplo, de concorrência. Sempre da pior maneira, né? Da forma negativa. Vou pedir um favor para você, nesse segundo. Respirem fundo. Ok? Agora, só eu vou respirar fundo agora. O fato de eu ter respirado fundo aqui, faltou ar para alguém aqui agora ou não? Não tem nada a ver. Todo padrão mental de escassez vai te levar à ilusão da crise. Todo padrão mental de escassez vai te levar à ilusão da carência afetiva, da carência financeira, da carência de todas as ordens. A grande questão é você ter a capacidade, lá com o Mogalma a gente, graças a Deus, também está conseguindo isso, trazer uma visão de autoconhecimento. Sobretudo para quem arrisca o capital, gera emprego, investe em atender bem o público, quer ter cada vez mais funcionários, para aquele cara que tem um dom danado como marketing digital, para aquela moça que tem um dom danado em ser diretora executiva, ela possa botar esse dom, essa capacidade para fora, que a empresa está crescendo e precisa de uma diretora executiva, precisa de um rapaz como marketing digital. Quando a gente não prospera a empresa, nós estamos represando essas competências inatas das pessoas. O organismo nosso é igual. Aquilo que é natural é o equilíbrio. Quando algo desarranja e desequilibra, por conta de quê, senhores amigos terapeutas? Emoções, né? São muitas emoções, né? Na verdade, Roberto Carlos, eu acho que é o grande, né? Representando os terapeutas aí. E essas emoções tão mal resolvidas, frutos do que? Da falta de um autoconhecimento absoluto, faz as pessoas, na sua maioria, terem uma opressão do sucesso. Qual é o empresário que dá errado? É aquele que está focado em ter sucesso pelo sucesso. É aquele que está focado em encher a burra de dinheiro ou esnobar o carro novo que comprou, a lancha que comprou. Eu ando em meios dos mais variados, de pessoas mais humildes, graças a Deus. Agricultores de orgânico que a gente ama e tem mais é que ajudar isso a crescer. Há amigos que estão no board de um World Trade Center que tem lá o seu helicóptero, o pessoal, e vem para a reunião usando o heliponto. Só que de uma a outra não tem diferença, são pessoas do bem, todo mundo tentando acertar. Todo mundo tentando acertar. Só que se o aspecto da materialização for a única coisa, desmorona por si mesmo, não sustenta. Se vocês pegarem aqui o que é uma empresa centenária e pegar os maiores estudos do mundo sobre empresa secular, nós vamos chegar a algumas conclusões. E uma delas é que os valores impregnados pelo fundador, os valores que estão ali, que construíram aquela organização
longeva de 80, 90, cento e tantos anos, e eu mencionaria inúmeras pelo mundo, sobretudo as orientais que conheço muito bem, você vai perceber que lá na origem, aquela semente plantada, aqueles valores inegociáveis, em geral, da ética, em geral do bem-estar da comunidade, em geral da qualidade em função do melhor para a sociedade, em geral do fazer pela humanidade, através da empresa o seu melhor, é o que faz com que a empresa passe em governos, passe em condições econômicas, políticas, passe o que for, ela siga forte. Com todos os abalos, ela segue se reinventando. Dá para entender? E nós também, do ponto de vista mais individuais, não falando de empresários e empreendedores, devemos também estar atentos a esse processo da reinvenção. Mas eu quero viver mais para quê? E alguns falam, não adianta viver mais sem qualidade, né? Precisa ter qualidade de vida. Agora, a principal qualidade de vida você vai ter, quanto mais convicto você for de que você está fazendo a diferença na vida de alguém. Aquele que oferece flores tem a mão perfumada, agora aquele que dá um tiro tem pólvora como vestígio. Se a mentalidade que predomina aí fora é a mentalidade de que empresa é algo bélico, e senhores, por favor, esses novos empreendedores que estão entrando, a gurizada, startup, aceleradora, está uma onda enorme, maravilhoso. Agora, faca na caveira, sangue no olho, equipe do mal, essa mentalidade de aniquilar o concorrente, pau na cabeça dele, que história é essa? Será que você consegue imaginar uma empresa dessa durando 100 anos? Se esses forem os valores? Será que essa cultura do cartesianismo, que nos desintegrou tanto uns dos outros, insiste em nos tornar distantes uns dos outros? Insiste em não nos dar a percepção de unidade uns dos outros, que a União Planetária, de maneiras incríveis e diferentes, na sua programação televisiva, nos seus eventos, fica tentando lembrar cada um de nós, que as filosofias e doutrinas ficam tentando lembrar cada um de nós, nós somos essência em unidade com o cosmos, em unidade com o universo. O empreendedor, o empresário que tiver essa consciência, não é que ele é bonzinho não, gente. Ele ganha muito mais dinheiro, inclusive, porque a sociedade trará a recompensa material natural pelo bem que ele fez a ela, fazer o bem dá lucro. Pegue os novos negócios. Nós estamos diante de um mundo novo. Sejamos protagonistas do novo mundo. No campo da inteligência artificial que eu atuo, e em outras áreas da tecnologia que eu atuo, tem coisas assustadoras. Senhor, eu não imagino o que é ver o que nós chamamos de machine learning, o aprendizado de máquina. É assustador o poder, a capacidade que os computadores... E estamos indo para a era dos computadores quânticos. Ele é o mais da área de tecnologia, sabe disso? Né? O nível de velocidade que tudo isso está indo é muito rápido. É muito rápido. Agora, como é que eu, olhando para isso e vendo os perigos que a humanidade de alguma forma se posiciona em se tornar fria, em se tornar distante, em substituir a mão de obra, o emprego, como é que agora, desde já, entendendo que é para aí que vai, nós trazemos isso para temperar a tecnologia com o calor humano? Como é que a gente traz toda essa tecnologia e inteligência para gerar mais oportunidade de emprego? Por isso eu e meu sócio estávamos lá comemorando o primeiro ano juntos. Dá para entender? A nossa inteligência artificial lá é aplicada na área de saúde, né? Quanta coisa boa existe que pode ser utilizado. É igual a energia, ela não é boa nem ruim. Nesse momento nós estamos aqui numa palestra, tem energia para usar o microfone, o refletor para a câmera. Agora a mesma energia, quando mal canalizada, é utilizada em quê? Numa bomba, cujo efeito é o pior possível. Correto? Qual é o bom uso que nós vamos dar à vocação empreendedora? É falando que é faca na caveira, sangue no olho? É essa cultura bélica o nosso paradigma? Se for, nós precisamos corrigir urgentemente o nosso foco mental. Talvez então, por falar, Fernando, que eu não sei se estamos à altura da expectativa que nos foi transmitida inicialmente, talvez é dizer e finalizar que a maior virtude que o empreendedor pode dar é amor. É amor. Falar de amor no mundo empresarial é falar de respeito à sociedade. Eu não vou produzir essa cadeira
para ver como é que eu faço mais barato para eliminar o concorrente. Não, porque eu adoraria que ela fosse carregada das melhores energias, que quem sentar nela vai se sentir abençoado. Eu vou vender mais cadeira ou não vou? Pode acreditar que vai. Eu tenho 200 exemplos que eu poderia dar nessa linha, dos mais variados setores. É que o tempo nosso é um pouquinho curto, né? Então nós temos que impregnar a ideia de que uma organização, ela tem que ter o amor de colocar pessoas certas na função certa. Sabe por quê? Porque quando o recrutador não é bom, quando ele não tem ciência, não tem tecnologia para recrutar direito, ele põe alguém maravilhoso na função errada. Vai gerar o quê? Frustração. E aquela pessoa que é de um talento extraordinário para outras coisas, não está sendo utilizado aquele potencial, ele entra em crise. E o resultado da empresa também não aparece. Então, quando se fala em ter amor, é trabalhar muito mais. É acordar cedo e dormir tarde, é não ter procrastinação, é não ter preguiça, é inovar o tempo inteiro. Quem são os maiores inovadores que eu conheço do planeta hoje? Vale do Silício. Sim ou não? Sim ou não? É dali que vieram as maiores disrupturas do mundo atual. Quem é a mão de obra predominante do Vale do Silício na Califórnia, nos Estados Unidos? Indianos. E qual é a característica do indiano? Medir. Qual é a característica? Medir. Meditação. Não tem exagero no que eu estou falando. Grande parte do que é disruptivo em termos de humanidade, para onde ela está indo, naquilo que está extraordinariamente positivamente gerando a economia colaborativa, onde o Uber é a maior empresa de frota do mundo e não tem um carro, onde o Airbnb é a maior imobiliária do planeta e não tem 1 metro quadrado, onde a Amazon é a maior empresa de livraria do planeta e não tem uma loja. É o novo capitalismo. Leiam o livro Capitalismo Consciente, do fundador do Whole Foods. Extraordinário. Há uma revolução em curso da nova humanidade. Não é só o negativo que a gente vê. Quando a gente fala que a TV Supreme é uma bênção, porque nós estamos habituados a pior que existe acontecer todos os dias no bombardeio de rádio, televisão e mídia impressa, mostrando tudo que é de pior. E vem lá a TV Supreme com aquele conteúdo extraordinário e positivo. De maneira, gente, que a reflexão é essa. O livro O Empreendedor e a Espiritualidade, só para encerrar, ele é um romance. Eu não teria a pretensão de definir espiritualidade. Graças a Deus, um eterno aprendiz que sou, não me daria esse direito, correto? Sobre empreendedorismo, quem sabe poderia ter alguma mínima arrogância pela experiência de uma vida inteira, né? Por ser empresário, por atuar. Mas, ao juntar o conceito do empreendedorismo, da espiritualidade, na forma de uma ficção, na forma de um romance, que acontece parte na Tailândia, parte no Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paris, Japão, Tóquio. É muito interessante alguns acontecimentos da humanidade recente, a explosão lá e o atentado do Charles Hebdo, a questão da Nigéria, o tsunami da Tailândia, vários acontecimentos vieram parar na historinha do romance, que, em resumo, é a história de um empresário, daquele que demite aos gritos alguém no corredor. Ele herdou a empresa do pai, triplicou o tamanho dela, e é arrogância e materialismo em pessoa, e ele vai conhecer uma diva, uma deusa que dá uma revolucionada na sua vida, né? Vocês têm esse poder, com certeza, né? E ela é uma psicóloga voluntária do Médicos Sem Fronteiras, que já meditou no Nepal, no Japão e etc. E ela está noiva e conhece num voo de primeira classe para a Europa essa figura, esse ogro espiritual, né? Mas essa relação pega fogo e a química do universo toma conta, e a relação dos dois é a história do livro, que eu não vou contar, senão ninguém compra. Entra lá na chiadobooks.com ou entra na Amazon e adquire, tá bom? Nós vamos lançar, só lançamos em Portugal, vamos lançar no Brasil ainda esse ano. Gente, era essa a mensagem dentro do curto tempo que eu tinha. Eu quero agradecer profundamente o privilégio da audiência, da presença de amigos tão queridos que aqui se encontram, né, Marcos? Obrigado também. Obrigado a todos, né? Sem poder aqui nominar um a um.
e os convidados também da própria União Planetária e aqueles que estão nos assistir pela oportunidade. Gratidão a vocês pelo convite.